Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Adriana, eu tenho 40 anos e hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, da minha saga de tentante. Em 2012 eu me casei, meu marido se chama Francisco, e meu sonho sempre foi engravidar, sempre foi ter filhos, sempre, sempre. Eu sempre sonhei, sempre amei criança, eu trabalho na igreja com criança, com departamento infantil. Eu tenho muitos sobrinhos, muito mesmo. E sempre meu sonho. Eu casei, sempre quis engravidar, nunca. Quando eu casei com meu esposo, ele. Eu e ele, né? A gente casamos virgem, ele foi meu primeiro homem e eu fui a primeira mulher dele. Eu me guardei, porque isso era uma coisa minha. Eu nunca quis ter cedido. Eu acho que isso é um lado pessoal meu e dele, ele bem caseiro. Eu também só saí com as minhas irmãs, nunca fui de farra, sempre da igreja. E em 2012 nós nos casamos, nós nos conhecemos pela internet, pelo... Ah, eu esqueci o nome, ele que sabe. Do negócio lá da melodia lá que tinha lá, nós nos conhecemos ali. E começamos a nos falar pelo Orkut. Gente, Orkut é muito antigo, né? Foi em 1998 que a gente se conheceu pelo Orkut. E foi muito engraçado, porque ele quase não falava. E ele falou assim, eu quero te conhecer. Eu falei, tá, vamos marcar pra gente se conhecer. E ele morava aqui, eu moro em Queimados, sou do Rio de Janeiro. Ele morava aqui em Queimados e eu também. Bairro bem próximos, assim. Não tão distante. E aí, no dia que a gente ia se conhecer, não deu pra mim ir, porque eu ia pra um sítio com a minha irmã Viviane, que tinha marcado comigo. E eu acordei cedo, 5 horas da manhã, cadê a Vivi? Vivi não apareceu. Me deixou plantada esperando ela e nada. Eu ligava e Vivi não atendia. Vivi foi-se embora, mas tudo era obra de Deus, tudo era plano de Deus na nossa vida. A gente não sabe, né? A gente não sabe os planos de Deus na nossa vida. E aí Vivi me esperou, foi-se embora. E eu fiquei esperando igual a boba. Liguei, já tô aqui. Vivi já tava lá no sítio, que era tal do sítio do Netinho. Lá, eu acho que é em Itaguaí esse sítio, não sei, não lembro. Vivi foi, me deixou. Aí eu falei assim, tá, vou remarcar o encontro com o Francisco. Remarquei o encontro com o Francisco. Nesse dia, minha mãe foi até almoçar na minha irmã, Miriam. Aí eu fui de lá eu fui lá pra fora. Tomei banho, eu fui lá pra fora. Quando eu chego lá, eu olho pro lado, olho pro outro. Só vejo uma pessoa lá do outro lado com a bicicletinha toda escondidinha no cantinho. E aí, quem era? Era o Francisco, só que eu não sabia que era ele, porque não tinha foto. Na descrição dele lá, no site lá da Melodia de Namoro, não tinha foto. E eu acho que a minha também não tinha foto ainda. Aí ele não, a gente não tinha como se conhecer do rosto. Eu só sei isso. Aí tá. Aí eu cheguei atrasada, a gente como é mulher, né, quer tomar banho, quer se perfumar e tal. E foi na Praça dos Eucaliptos se encontrar com ele, chegou lá, ele já tinha ido embora, gente. Gente, ele foi embora. Foi muito engraçado. Lembro até hoje. Ele tinha ido embora. Aí, ele foi embora. Aí eu, gente, o que eu vou fazer? Liguei pra minha irmã mais velha, ele, olha, Caizinha, a gente chama ela de Caizinha. Caizinha, ele foi embora. Ele não tá aqui, ele não veio. Aí a Caizinha ligou pra casa dele. Aí ele tinha acabado de chegar. Aí ele falou assim, não, manda ela esperar que eu tô voltando. Eu fui, não tinha ninguém lá, eu voltei. Aí tá, ele foi. Chegando, gente, lá na praça, aí a gente se apresentou, aí eu conversando. Eu falava, gente, eu falava. Ele não falava nada. Ele ficava extremamente calado. Calado, ele não falava, gente. Era incrível que ele não falava. E eu contando tudo da minha vida, nessa época a gente na igreja, eu tava tocando sax na banda da igreja e tal, eu tava mega feliz, fazendo várias coisas na igreja, com as crianças também, e o Francisco não falava nada. Aí eu, você já namorou? Já tive uma namorada de Bangu, que ele falou que eu acho que a menina morava em Bangu. Só que não.
gente, porque eu conheci a prima dele. Eu conheci a prima dele na fábrica lá onde eu trabalhava, a Rose. E a Rose falou assim: Adriana, eu nunca vi o Francisco com namorada nenhuma. Eu falei: Rose, isso já foi bastante tempo depois, né? Que a gente já tava até noivo. Rose, eu confundindo a história toda pra vocês. Aí tá, esquece essa parte, esquece, gente, corta, corta, vamos focar na parte que a gente se conheceu. E ele não falava, gente. Aí eu, tá, de qual igreja você é? Aí ele falou: sou da Assembleia e tal. Eu falei: também sou da Assembleia. Ai, você trabalha? Não, não trabalho. Eu vendo, sei lá o que ele falou, que ele era, acho que ele tinha ele e o irmão dele, o primo dele, alugaram uma loja e vendia as coisas numa loja ali no Paraíso, tá? Nessa época eu trabalhava na Rio Parque. E tá, não trabalhava ainda também, não trabalhava. Aí, tá bom, aí fomos conversando, de repente começou a chover, a gente ficou encostadinho assim conversando numa barraquinha perto do colégio que tem aqui, Oscar Fanchen. E rolando, conversando, eu falei assim: eu vou embora porque tá chovendo. Aí eu falei assim: vou pegar o ônibus. E ele tava de bicicleta. Aí eu tava com sombrinha. Eu falei assim: você quer sombrinha? Não quero sombrinha, não quero sombrinha, não. Gente, eu tava dando uma desculpa pra ele pegar a sombrinha, né? E a gente se vê de novo. Ele não quis a sombrinha, gente. Simples assim. Simples assim, ele não quis a sombrinha. Aí tá. A conversa vai, conversa vem, só da minha parte, eu falando tudo sobre a minha vida, falando tudo o que aconteceu na minha vida, e o Francisco não falava nada, extremamente nada. Só falando onde ele morava e que ele era da igreja. Tá bom. E assim foi. E ele foi embora. E não rola beijo não, gente. Primeiro encontro, teve beijo não. Nananina não. Nada disso de beijo. E ele foi embora pra casa dele, eu vim embora pra mim. Aí, todo mundo querendo saber como é que foi. Eu cheguei, gente, não rolou nada, entendeu? Ele é super quieto, super na dele, mega, mega mesmo. Sabe o que é mega? Mega tímido. Não falava quase, poucas palavras. Falava assim: sim, sou da igreja, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Pronto, só isso. E tá bom. E aí, depois disso, gente, a gente ficou conversando pelo Orkut. Tá, tudo bem. Ficamos conversando uma semana, 2 semanas, um mês. Eu sei que a gente se conhecemos foi em novembro. Eu lembro, foi dia 16 de novembro. E passou novembro. Aí quando chegou em dezembro, eu falei assim: vamos pra. Ele tá chegando, gente. Portão, barulho, tá vendo? Aí vamos pro culto do jovem da minha igreja. Vai ter um culto jovem lá na igreja. Você quer ir? Aí tá. Ele: não, eu vou. Gente, eu me arrumei toda. Entendeu? Eu falei: ele vai pro culto lá da igreja. Quem disse que ele apareceu? Me deu um toco, gente. Simplesmente assim. Me deu um toco. Ele não apareceu no culto na igreja. E eu fiquei muito pau da vida. Por que você não foi no culto da mocidade que eu te convidei? Eu esqueci. Eu falei: tá mal. Aí eu já falei assim: não quer nada? Não quer nada. Eu vou desistir dessa parada aí. Tá meia louca isso aí. Aí deixei pra lá. A gente só ficava se falando um pouco, muito pouco mesmo. Aí veio Natal, ele viajou, não falou nada. Viajou pra casa de praia dos pais dele, não falou nada, que tinha ido viajar. E a gente ficou sem falar. Veio Natal, aí quando chegou, gente, presta atenção, quando chegou depois do Natal, e que ele foi me ligar, gaguejando. Eu não esqueço, gente, disso até hoje. Eu me lembro disso até hoje. Aí ele falando: não, porque eu vi. Aí ele não conseguia falar. Aí eu viajei, aí não deu pra me te ligar, pra me falar com você. E eu, pau da vida, né? Muito pau da vida, porque ele veio, tocou no dia que eu convidei ele pra ele ir no culto jovem. E também depois ele sumiu, simplesmente ele não responde, ele não ligava mais. E eu também não ligava. Eu falei assim: eu não vou ligar também não. Ele não ligava, ele só ligou depois. Que aí ele veio na igreja no domingo. Aí foi engraçado, esse dia foi muito engraçado. Porque aí ele foi na igreja, aí foi lá na igreja e tal. Aí a gente ficou conversando por lá de fora do portão. Aí tem uma irmã na igreja, que era na nossa igreja. Ela sempre chamava todo mundo de Bencinha. Aí ela tinha ido lá na minha mãe, que ela ajudou muito a minha mãe e meu pai, na época que o meu pai não tava começando a ficar
deficiente visual e não conseguia se aposentar. Aí ela ajudou muito a minha mãe, ela sempre ia lá levar alguma coisa para minha mãe e para meu pai e sempre estava lá dando uma assistência social para minha mãe e para meu pai. Aí tá, aí chegou lá, eu entrei, né, para ver quem tava lá dentro na sala da minha mãe, para poder levar ele para minha mãe conhecer. Aí ela perguntou assim pra ele: "O que você tá fazendo aqui?" Aí ele: "Tô esperando a Adriana." Ah, tá. Aí ela foi embora. E sempre tem uma vizinha fofoqueira. Gente, na rua da minha mãe tem várias fofoqueiras. Não é só uma, é várias. Vocês não têm noção. As fofoqueiras já estavam tudo na porta de plantão. Gente, é incrível. Até hoje é assim. Aí tá. Francisco lá do lado de fora, esperando. Aí eu fui, aí tava minha irmã Solange, meu cunhado Marcelo, minha mãe e meu pai. Aí eu chamei ele pra conhecer minha mãe e meu pai. Ele foi cheio de vergonha com a cara. Gente, sabe que é uma pessoa branca com a cara toda vermelha? Francisco. Cara toda vermelha, gente. Foi muito engraçado. Ele, acho que ele tava tremendo por dentro do coração dele, batendo forte, porque ele nunca tinha conhecido uma família de uma namorada assim, sabe, gente? E era, aí eu fui a primeira namorada dele. Aí tá, legal. Aí tá. Ele foi conhecer minha mãe, meu pai, e a minha irmã e meu cunhado que tava lá, Solange. Aí do lado de fora. Aí ele, de poucas palavras, sempre, né? Quase não falava. Muito tímido, mega, mega tímido. Aí a gente conversando. Aí eu, então, você não vai me beijar? Gente, muito engraçado. Aí ele olhou, gente, foi assim, ó. Ele olhou pro lado, olhou pro outro. Aí ele foi, me beijou, mas foi muito engraçado, porque tinha fofoqueira, entendeu? Que eu falei pra vocês, tinha fofoqueira já vigia, né, gente? Foi tudo no portão. Aí ele pegou, depois que me beijou, aí ele falou assim: "Você quer namorar comigo?" Aí eu, tá. Gente, só que tá, no domingo a gente namorou. Aí eu tava acostumada, né, do meus outro namorado anterior, antes do Francisco, a gente namorava domingo, quarta, sexta, sábado. Gente, quarta-feira, Francisco sumiu. Sexta-feira, cadê o Francisco? Sábado, cadê o Francisco? Gente, a gente só namorava dia de... A gente só namorava dia de domingo. Gente, e foi assim que a gente se conheceu. Aí veio o noivado, o casamento, tudo mais. E aí, numa próxima, eu vou contar sobre o noivado, sobre o casamento, sobre como ele conheceu minha família toda, que é enorme. Espero vocês na próxima. Tchau, gente.